Oi gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal, já sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Te convido a chegar aí deixando seu like, se não for inscrito também já te convido para clicar aqui e se inscrever no canal. Venha fazer parte da nossa família, tá bom? Ficar mais pertinho da gente, acompanhar todos os nossos vídeos e para isso também ative os sininhos de notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Bom, gente, eu recebi a sugestão de uma amiga de estar gravando o meu relato de parto para vocês, né? Apesar de já fazer 11 anos. E então eu achei legal a ideia, né? Já que na época eu não tinha o canal e agora que eu tenho, né? E eu acho muito legal. Ela falou que gosta de assistir esse tipo de vídeo e eu também gosto de assistir esse tipo de vídeo, né? Pra ver como que foi a experiência de cada uma, né? Então eu resolvi trazer hoje pra vocês, como eu já disse, faz mais de 11 anos, né, mas a gente acho que fica gravado, a gente nunca esquece, né, então eu vou aproveitar, vou contar pra vocês como que foi, tá bom? Bom, gente, foi quando eu estava grávida, né, eu fiz o meu pré-natal pelo postinho de saúde, né, aqui do meu bairro mesmo, foi pelo SUS. Aí eu passava nas consultas lá, só ultrassom que eu fazia particular, porque eu até cheguei a fazer uma ultrassom pela prefeitura, né, pelo SUS também, mas as ultrassons eu pagava, né, o marido pagava, e então foi assim, o meu pré-natal, né. Quando foi? Então, quando eu tava fazendo o pré-natal, né, quando eu estava grávida, eu não sabia como seria o parto, né. A sugestão da minha mãe, como eu era muito nova, ela tinha medo de eu passar pelo parto normal, ela queria que eu fizesse parto cesárea, né? Então, quando estava chegando próximo ao dia do parto, né, eu conversei com o médico e falei para ele que eu queria que fizesse cesárea. O médico do SUS mesmo, né, como eu já falei para vocês, é o mesmo médico que me atendia aqui no postinho, ele fazia plantão na Santa Casa, da cidade vizinha, porque na minha cidade não tem hospital. Então ele fazia plantão lá, então o parto ia ser com ele mesmo, né? Então eu cheguei a comentar, falei pra ele que eu queria que fizesse cesárea. Tá. Aí quando foi no dia 2 de março, eu fui na consulta, né? E ele fez o exame de toque nesse dia. Eu não estava sentindo nada, né? Fui lá só porque era a consulta mesmo. A previsão de parto, quando eu fazia ultrassom, era entre o dia 2 e o dia 3 de março. Mas na minha cabeça não era nesse dia, era mais pro fim do mês, porque, né? Porque não vou entrar em detalhes, mas porque era mais no fim do mês. Mas eu tinha uma consulta no dia 2 de março. Foi dia 2 de março de 2009, tá? Eu tinha essa consulta e daí eu fui, o marido foi comigo, só que ele não entrou, ficou esperando lá fora. E daí o médico fez o exame de toque e falou que era pra mim internar naquela noite. Assim, de uma hora pra outra. Falou que era pra mim ir na Santa Casa de noite, porque ele ia estar de plantão, né? E daí que era pra mim ir lá, que ele ia internar e ia fazer o parto. Eu não estava sentindo nada, né? Como eu falei pra vocês. Então eu voltei pra casa, fiz o que eu tinha que fazer, né? Já tava com a mala arrumada, né? Porque como já tinha essa previsão de parto para esses dias, né? Então já estava com a mala pronta. Aí fiquei à tarde em casa. Aí quando foi à noite a gente foi lá no hospital, né? Que era, eu acho que era 8 horas da noite que estava marcado para mim ir lá no hospital. Aí a gente foi, aí foi eu, o Reginaldo, né? A gente não é casado, não era, não somos até hoje, a gente ainda vai casar um dia, né? Então foi eu, ele e a minha mãe, né? Porque como eu era menor de idade, eu tinha apenas 15, ela que era responsável por mim, né? Então a minha mãe também foi. E daí a gente chegou lá no hospital no dia 2, fez a ficha, tudo certinho, tudo os processos que tem que fazer pra internação, né? A minha mãe que fez, né? Porque eu não era responsável por mim. E daí a minha mãe fez a ficha, tudo, e até esse momento a gente acreditando que eu ia internar e ia fazer um parto cesárea naquela noite, né? Ou no outro dia. E daí, depois que tava tudo pronto, aí tinha uma salinha lá que o médico tava um monte de enfermeira lá também. Ele pegou e falou, né, que era pra mim despedir da minha mãe com o Reginaldo, né, meu marido, que era pra mim despedir deles e entrar. Aí tá, né,
Eu, assim, eu não tinha noção de nada, né? Eu sei lá. Não estava acostumada com isso, né? Nunca tinha ido, era a primeira vez, era muito nova, não entendi direito. E daí ele mandou eu entrar e falou pra minha mãe e pro meu marido que eles podiam vir embora, que ainda não ia nascer, né? E daí eles vieram embora pra casa. Naquela época eu não tinha celular, não tinha como comunicar com ninguém. Depois que eu entrei no hospital, pronto. Era só eu e o hospital. Não tinha como conversar com ninguém, contar nada pra ninguém o que estava acontecendo. Então, entrei, né? Fui lá pra dentro do hospital. E eles foram embora, né? Porque o médico descansou, falou que eles podiam ir embora, que não ia nascer. Mas não falou nada. Quando aí, nisso, eu fui pro quarto. Um quarto lá, né? Que a gente ficava várias grávidas e eu fiquei lá também. E daí, nisso que eu estava lá dentro do quarto, me deram a roupa pra eu vestir, né? E vieram e aplicar o soro em mim. Sim, gente, ele falou que ia fazer parte cesárea, mas não. Ele colocou soro pra induzir o parto, né? Pra eu começar a sentir dor e fazer o parto, né? Se eu soubesse que não ia fazer cesárea, eu não teria ido, ia esperar então dar a dor em casa e o dia que fosse nascer eu ia. Mas não, depois que eu entrei, me colocaram no soro para induzir o parto, para ter o parto, né? Então fiquei lá, não tinha como comunicar com ninguém, fiquei lá. E agora eu não sei se chegaram a avisar a minha família se ia ser assim o parto ou se ia ser cesárea, não sei, não me lembro mais. Sei que eu fiquei lá tomando soro das 8h30, mais ou menos, eu acho. E fiquei a noite toda. E daí começava a doer muito, e daí eu chorava, eles vinham, aplicavam o remédio em mim, eu dormia e acordava. E daí o médico vinha, fazia toque, fazia em todas as mulheres que estavam, eu acho que eram 4, eu e mais 3 mulheres que estavam lá nesse quarto, né, antes do parto. E daí o médico passava, fazia o toque, e não tava na hora ainda, saía de novo. E daí passei a noite tomando soro. No outro dia de manhã, aí continuava a mesma coisa, né? Tomando soro, com dor. Ele vinha, passava. E inclusive, surgiu uma dúvida, mas deixa quieto. Então, daí sei que tava no outro dia já, né? E eu, né, continuava com dor. E eu lembro que eu chorava, porque eu queria que o parto fosse antes do horário da visita. A minha maior preocupação naquele momento era que fosse antes do horário de visita. Bom, gente, como eu estava falando, então a minha preocupação naquele dia, né, que já era o dia 3 de março, era que nascesse antes do horário de visita. A visita era 2h30 da tarde, então eu só pensava nisso, que tinha que nascer antes do horário da visita. Porque eu precisava conversar, né, eu precisava ver alguém, precisava ver minha família. Então foi indo, aí continuou o mesmo processo, né, no soro, dando dor. E daí quando foi, eu acho que mais ou menos 1h da tarde, o médico veio e estourou minha bolsa, né, porque como não era pra estar sendo aquele parto, né, a bolsa também não estourou, né, porque, né, por isso. E então o médico veio e estourou a bolsa, aí fiquei mais um tempo lá no quarto. E depois eu fui pra sala de parto. E daí eu lembro que eu fui e tinha que, né, fazer força pro bebê nascer. E não nascia. E continuando, né, o processo que quem já passou já sabe como que é, o processo do parto normal, né. Continuava lá na sala e não nascia. Sei que veio, acho que 2 enfermeiras, se eu não me engano, e começaram a subir aqui e empurrar minha barriga pra poder nascer o bebê, né? Porque, gente, não era hora de nascer no parto normal. Até hoje eu não me conformo com isso, porque se o médico tivesse falado que não ia fazer o parto cesárea, que era pra eu ter parto normal, eu tinha esperado o dia em casa, esperava a dor, né? Tudo certinho, como é. E ia no dia que desse a dor, no dia que fosse pra nascer. Eu nunca imaginei que ia ser isso, que ele ia falar que ia fazer cesárea, chegar lá, induzir o parto, né? Colocar no soro. Passei a noite, das 8h30 até 1h e pouco do outro dia. Acho que foi 1h e pouco, quase 2h da tarde do outro dia, pra induzir o parto, né? Forçou o neném a nascer, porque não estava na hora de nascer. Então, sei que empurraram, foi indo, o neném nasceu. E daí, eu não prestei atenção, né? Porque na hora são tantas coisas
que eu não prestei atenção. Mas depois, aí terminou o parto, né? Aí passou um tempinho, me mostraram o Cauã, né? Eu logo vi que ele tem uma mancha aqui no corpo igual que eu tenho, né? Aqui do lado aqui da barriga eu tenho uma mancha aqui. Agora não sei que lado que é, eu acho que é desse lado. E ele também tem, né? Então eu vi, a primeira coisa que eu foquei já era naquela mancha, né? Que ele tinha a mesma mancha que eu. E daí me mostraram o bebê e levaram ele já de novo. E daí fizeram o processo que tinha pra fazer. E me levaram pra maternidade. E eu fui sozinha pra maternidade. Cheguei lá, gente, ó, o Cauã nasceu 2h21. 2h30 era o horário da visita, né? Então ele nasceu 9 minutos antes do horário da visita. E daí me levaram, sei que eu cheguei lá no quarto, e daí logo já deu horário da visita, eu tava até meia. Nem tava em si, né? E daí entrou a minha mãe, o Reginaldo, entrou quem queria lá me visitar, foi, né? E daí eu sei que ele não tava comigo, né? O Cauã não tava comigo na maternidade nesse momento, no horário dessa visita. Tava só eu. Ele tava lá pra dentro, e daí eles me visitaram, né? Como fazia 9 minutos só que eu tinha nascido. Eu acho que nem fazia. Eu acho que eu cheguei no quarto, e daí já tava no horário de visita, e daí nisso deixaram eles entrar pra me visitar, né? E então, aí teve a visita, né? Eu fiquei sentado lá, conversei com eles, e nisso a enfermagem levou o Reginaldo pra ver o Cauã, né? Só ele que pôde ir, mas ninguém pôde visitar. Aí o Reginaldo foi lá no berçário, viu ele, só o Reginaldo que viu. Aí depois ele voltou, me falou, né? Falou que tinha visto ele, que ele. Contou, né? Que tinha acontecido a emoção dele, né? E então aí ele viu. Aí depois acabou o horário de visita, aí todo mundo saiu. Aí eu fiquei lá, eu passei um tempo, tomei o banho, né? E nisso o Cauã não tinha vindo ainda ficar no quarto comigo, né? E daí quando foi à noite, aí me autorizaram a ir lá ver ele no berçário. Ele teve que ficar em observação, porque como não estava né, na hora de nascer, forçou tudo para ter o parto, ele não chorou na hora que nasceu. Eu não entendo, até hoje não procurei saber, né, porque graças a Deus não tem nenhum probleminha a ter acontecido isso, né, não teve nenhum problema quanto a isso. Mas o que eu fiquei sabendo depois foi que ele demorou para chorar, né? E então, por esse motivo, ficou em observação. Não ficou lá no quarto comigo, então, por esse motivo, né? Aí ele teve que ficar lá com as enfermeiras. Então, eu fiquei a tarde toda sozinha. Quando foi de noite, me autorizaram a ir lá ver ele. Aí eu pude ver ele só através do vidro, né? Que ele tava. Eu acho que. Eu não sei, aquele vidro que eles ficam lá, não sei se é incubadora, não sei. Sei que ele tava lá. E daí eu fui, vi ele, fiquei um pouquinho lá, né? E depois tive que voltar pra maternidade. E daí nessa noite dormi também, né? Fiquei lá. Aí dormi, eu acho que bastante, né? Porque a outra noite eu não tinha dormido, então eu dormi a noite toda lá. Quando foi no outro dia de manhã, daí eu fui lá visitar ele de novo, né? Quando foi na quarta-feira de manhã, aí eu fui lá visitar ele, aí teve visita das 10 horas. O Reginaldo pôde visitar ele também lá no berçário ainda, né? Ele ficou lá, 10 horas da manhã o Reginaldo foi lá, visitou ele, viu ele. E toda hora que eu queria ver também, eu ia lá, via e tinha que voltar pra maternidade, né? Então ele não ficou comigo. Quando nasce parto normal, geralmente a mãe vai pro quarto, o bebê já vai, né? Mas ele não foi. Então ele nasceu 2h21 da terça-feira, 2h21 da tarde, né? Da terça-feira. Aí passou a noite toda, a tarde toda, a noite da terça, lá no berçário. E daí no outro dia de manhã também continuava lá, daí o Reginaldo foi ver ele, depois eu fui e vi ele também, e daí só nós dois que podíamos ir lá ver ele, né? Minha mãe não pôde ir visitar. Aí ele ficou lá, e quando foi na visita também, ele ainda continuava lá. Então, quando foi no horário de visita, né, 2h30 da tarde, ele continuava lá também. As pessoas só puderam visitar eu de novo, né? Minha mãe foi lá, me visitou. E ele continuou lá no berçário. Quando foi na quarta-feira à noite, né? Aí as enfermeiras pediram para eu ir lá no berçário para amamentar ele, né? Tentar amamentar. E daí a gente fez o processo, né, de amamentação. E depois eu voltei pro quarto. E daí quando foi na quarta à noite,
E que eles trouxeram ele pra ficar comigo, na quarta-feira. Então ele nasceu na terça, na quarta-feira à noite que trouxeram ele pra ficar comigo, né? E daí nessa noite também foi tranquilo, ele era muito tranquilo. Dormiu bastante, eu lembro que depois de madrugada eu acordei com a enfermeira pegando ele, daí ela levou, depois trouxe de novo, eu nem sei o que foi fazer. Mas sei que eles levaram ele, depois trouxeram de novo, e daí passou a noite, né? Ele nem mal chorou a noite. E daí na quinta-feira, olha só, né? Tudo por culpa, né, do médico praticamente, né? Quando foi na quinta-feira de manhã, aí sim que eu tive alta, né? Parto normal geralmente a gente tem num dia e no outro dia já tem alta, né? Então eu fiquei como se tivesse feito cesárea mesmo, saí só depois de 2 dias. Então eu entrei na segunda-feira à noite, tive o Cauã na terça-feira à tarde e saí de lá só na quinta de manhã. Aí quando foi na quinta de manhã, tinha visita das 10 horas, né? Só podia entrar o pai. Mas aí nesse dia, como a gente teve alta, como a gente ia ter alta, aí na quinta-feira de manhã deixaram a minha mãe entrar, né? E daí arrumei as coisas lá que tinha pra arrumar, arrumei as coisas pra trazer embora, né? Troquei ele, coloquei a roupinha que eu queria que ele saísse da maternidade, né? A roupinha que eu tinha comprado pra ele, vermelhinha. E daí a gente colocou nele, e daí a gente saiu da maternidade e viemos pra casa. E é isso. Foi assim. Aí cheguei em casa, já fui dar banho nele. Porque eu não tinha medo nenhum de dar banho. Então eu cheguei em casa, já dei banho nele, já arrumei ele. Aí meu tio foi lá buscar a minha avó pra conhecer ele, né? Porque lá na Santa Casa poucas pessoas foram lá, né? Então aí a minha avó já veio conhecer ele, né? Na quinta-feira que a gente chegou em casa. Eu vou resumir, né? Nem vou contar muito porque tá acabando a minha memória aí. Então foi isso, gente, ó. Fui enganado pelo médico, né? Era pra ser cesárea, mas foi parto induzido. Eu não me arrependo de ter tido parto normal, né? Se fosse hoje em dia pra eu ter outro filho, eu escolheria o parto normal, porque depois que nasce, gente, a gente não sente mais nada, a não ser um incômodo só na hora que a gente vai no banheiro, né? Mas o parto normal é muito bom, sim. Se fosse hoje em dia pra eu ter outro, eu escolheria o parto normal, mas esperaria chegar o dia dele nascer. Nunca mais. O médico me enganou, falou que ia fazer cesárea, chegou lá, induziu, colocou eu na noite inteirinha no soro, até outro dia à tarde, né, pra poder induzir o parto. E então, esse foi meu relato de parto, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, porque eu não sei, eu fico meio afobada, não sei se eu falo direito. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Um super beijo e até amanhã. Tchau! Gente, voltei aqui só para falar algumas coisas que eu acho que eu não deixei bem claro, tá? Então, o parto foi no dia 3 de março de 2009, tá? Ele nasceu com 3,330 kg e 52 centímetros. Eu acho que faltou falar isso no vídeo. E também faltou eu falar que durante esse período de internação, todo que eu passei no hospital, eu fiquei sozinha, ninguém não me acompanhou. Eles só podiam, o pai, né, o Reginaldo, o pai da criança, podia entrar na visita das 10 até 10h30 para visitar eu e visitar a criança. E na visita das 2h30 da tarde poderia a minha mãe, né, quem quisesse visitar. Então, eu acho que faltou falar isso, que ninguém me acompanhou no parto, ninguém me acompanhou em nada durante esse período. Não pôde ficar ninguém lá comigo, então eu fiquei sozinha, ninguém assistiu o parto. E eu acho que faltou falar isso no vídeo, né? Falar o tamanho que ele nasceu, o peso. E é isso, ninguém ficou lá comigo, então eu fiquei durante esse período lá sozinha, internada, e eles só entravam no horário de visita, meia hora só que durava, e quando acabava o horário de visita eles já saíam e eu ficava sozinha lá no hospital, tá bom?